Será que o Payet pode jogar junto com o Felipe Coutinho? Será que são jogadores pesados, a idade vai pesar, o fato deles não serem naturalmente jogadores de marcação? Será que isso dá para acontecer? Bom, vamos começar a falar então sobre isso. Eu vejo que há uma romantização muito forte também de que os jogadores craques, como são os dois, e aí tem muita gente que pode achar que não, eles podem jogar juntos porque são acima da média, né? A gente tá vendo até foto dos dois jogadores juntos e é até curioso, muitos torcedores não entendem, não conseguem acreditar como eles estão no Vasco da Gama. Mas é perigoso, porque taticamente uma equipe precisa ter uma organização defensiva, precisa saber se organizar defensivamente e, acima de tudo, fazer uma boa transição defensiva. E no momento que você tem Payet, Coutinho e Verratti, que são três jogadores que são obcecados pelo gol, são obcecados pela fase ofensiva, você precisa ter uma compensação defensiva maior. Isso parte, acima de tudo, pelos laterais, que vão fazer os corredores defensivos também, e pelos jogadores de meio de campo, como são os volantes. E hoje, como o técnico Rafael Paiva vem armando o Vasco da Gama, ele vem armando um time com o Hugo Moura de primeiro volante, sem o Payet, obviamente. Tem o Matheus Carvalho, que sai um pouco mais para o jogo, aí ora ele opta pelo JP com dois pontas, que são o David pela esquerda, Adson pela direita e o Verratti centralizado, ou por muitas vezes ele joga num 4-4-2, sobrando pelo menos o Verratti e o Adson. Mas numa escalação com o Payet, que joga um pouco mais na faixa esquerda do campo, indo da esquerda para a direita, e o Felipe Coutinho, você vai precisar compensar com um meio campo forte. E aí, o Vasco teve a contratação agora do Souza, que a gente vai falar daqui a pouco, foi anunciado pelo Vasco, pode jogar ao lado do Hugo Moura. A gente tem a possibilidade do Matheus Carvalho jogar com o Hugo Moura e também com o Souza, com três volantes, para você poder dar liberdade ofensiva a Payet, a Coutinho e a Verratti. Mas eu vejo que o Payet de hoje no Vasco da Gama há sim uma certa inviabilidade de colocar os três juntos, porque o Adson pelo lado direito vem fazendo uma compensação boa, só que o futebol é um cobertor curto, você cobre um lado e descobre o outro. Se você joga com Payet, Coutinho e Verratti, sem o Adson, você libera esse corredor, por exemplo, o Paulo Henrique, que é o lateral direito do Vasco e que é um jogador que vai muito ao fundo. Mas se você joga com Payet e Coutinho, você também vai quebrar um pouco as subidas do Lucas Piton, que é o lateral esquerdo. Eu entendo então, primeiro, que vai precisar entender quem vai ser esse cara centralizado, jogando à frente dos volantes. Então imagina que o Vasco jogue num 4-2-3-1. Então o Coutinho seria o jogador centralizado, o Payet poderia jogar vindo da esquerda para a direita, e aí teria que ter a compensação de se o Adson jogasse de dois volantes de contenção, caso o Hugo Moura e o Souza. Mas o Vasco teria, primordialmente, 7 jogadores na fase defensiva, tendo o Adson tendo que recuar um pouco. Se você joga com 3 volantes, você teria Coutinho, Payet e Verratti, aí seria Hugo Moura, Matheus Carvalho e Souza, por exemplo. E aí você teria ganhado um a mais na marcação no meio. Então, é difícil hoje no futebol moderno você ter esses dois jogadores. Mas agora falando sobre a parte técnica, que eu acho que muita gente quer ver. Em algum momento eles vão jogar juntos? Eu tenho quase certeza de que sim. Porque é claro que a parte esportiva, a parte técnica acaba sendo privilegiada muito mais em detrimento de parte tática, né? Você tem que deixar jogadores desse nível dialogarem. Imagina como o Vasco vai ter um trato com a bola, com o Payet, com o Felipe Coutinho. Eu falei sobre a questão da faixa do campo. No Liverpool, o Felipe Coutinho jogou como um camisa 10, mas muitas vezes no esquema ele caía da esquerda para a direita, da esquerda para o meio, justamente como o Payet faz no Vasco da Gama. Então, eles acabariam dividindo essa posição, mas pela inteligência dos dois jogadores, eles saberiam certamente a hora de um ocupar a faixa esquerda, da outra hora o outro ocupar a faixa central. Então é um sonho que o torcedor do Vasco está vivendo, e eu não estou aqui para acabar com o sonho de ninguém, mas é claro que precisa ter entendimento de que dois jogadores que não têm um forte poder de recuperação vão precisar em alguns jogos jogar juntos, principalmente contra equipes que jogam um pouco mais fechadas, que não tem uma transição ofensiva forte, e o Vasco vai ter um ganho absurdo. E por outro lado, vai precisar entender quando utilizar esses jogadores e quando deixar um ou outro no banco. Mas se o torcedor do Vasco, que passou anos com jogadores de nível técnico no mínimo questionáveis, agora
tem 2 craques como Coutinho e Payet, o torcedor do Vasco entende que isso agora é problema do Rafael Paiva, e que problema que o treinador do Vasco vai ter. É preciso ter equilíbrio, futebol é equilíbrio, saber defender, saber atacar. Mas eu tenho certeza de que na parte ofensiva o Vasco está muito, mas muito bem servido com o retorno do cria do Vasco da Gama, Coutinho, e também com o Dimitri Payet. Está fora do jogo contra o Atlético Goianiense, mais uma vez. Preocupante a situação do francês em relação a esse problema que ele está tendo na coxa. Ele treinou, está em fase de transição, mas que precisa ter ritmo de jogo para poder performar bem no Vasco da Gama, e o torcedor não deixa de ficar ansioso, né, para ver esses 2 jogadores dentro de campo.